Já estamos online. Boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos. Iniciamos hoje a nossa primeira semana de sensibilização sobre perda gestacional, neonatal e infantil. Sensibilizar significa, segundo o dicionário Aurélio, comover, emocionar, tocar, abrandar o coração. Sensibilizar uma opinião pública, de fato, não é uma tarefa fácil. Sei que nós, mães e pais enlutados, já estamos sensibilizados. E essa semana é uma oportunidade para que possamos nos apresentar e falar de nossos filhos e de nosso luto. A Lei Gregório visa justamente enfrentar a invisibilização do luto materno e paterno nas perdas neonatal, gestacional e infantil. Estamos aqui diante de um duplo desafio: dar visibilidade a essa realidade e tornar efetiva a lei como uma política pública. Essa semana, portanto, como esperado, inaugura a perspectiva do difícil, mas não do impossível. Estamos aqui e já temos a oportunidade de demonstrar que, mesmo diante da atual situação de pandemia mundial, é possível unir forças para sensibilizar e debater o problema de uma realidade recorrente. Este evento contará com 12 lives e ainda uma campanha de doação de sangue e uma visitação ao Bosque dos Anjos. As lives terão abordagens temáticas de vários profissionais e também a participação de pais e mães. Invertendo a ordem do discurso, deixei os cumprimentos para o final, exatamente porque esses cumprimentos são também agradecimentos. Diante de tudo que falei anteriormente, nada disso teria sido efetivo sem o trabalho de muitas mãos, cabeças e corações. Agradeço a nossa equipe e a todos que aceitaram realizar as transmissões, compartilhando vivências e conhecimentos. Não vou fazer nominalmente esses agradecimentos, porque convido a todas e a todos a visitarem o nosso perfil no Instagram e conhecer um pouco sobre cada um dos envolvidos. Apresentamos cada um deles com muito afeto e gratidão. Agradeço o suporte técnico também que estamos tendo, aqueles que estão realmente aqui nos bastidores, a Juliane, a Ludmila, o Ed e o Diego. Agradeço o envolvimento da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, secretariada por Patrícia Quirino, e também da Secretaria Municipal de Assistência Social, por Misair Lemes Júnior. Então, envolvimento da Prefeitura de Goiânia. Nos bastidores dessas secretarias, temos a colaboração importante de Margarete Sarmiento, Tiago Zancop e Ludmila Dyer. Agradecemos também a Defensoria Pública do Estado de Goiás, sobretudo a Gabriela Randam, que deu uma dimensão estadual a essa semana, que a gente acredita que está vendo também por pessoas de outros estados, mas o compromisso da Defensoria Pública passa, então, também a ser um compromisso estadual, de uma instituição estadual para a nossa semana, que é municipal, e agora também tem a presença desse órgão estadual. Na equipe do vereador André Azeredo, agradecemos a sempre presente Samila Bueno, que tornou todo esse processo possível com a sua dedicação. Agora, eu não me apresentei, né? Acabei esquecendo dessa parte. Meu nome é Charlon Aires, sou mãe do Gregório, e encaminho agora os debates, na verdade, para a Perla, do Grupo Transformação, a idealizadora da primeira semana no Brasil, sensibilização, e ao vereador André Azeredo, o autor da Lei 10.408 de 2019, aqui do município de Goiânia, que carinhosamente nomeou como Lei Gregório. Agradeço imensamente. E o debate é com vocês. Estão livres para fazer dessa mesa o que acharem oportuno, sei que com sensibilidade, afeto e compromisso. Gratidão. Obrigado. Muito feliz de estar aqui. Vou me despedindo, qualquer coisa eu volto no final. É com vocês.
Na verdade, agora, então, a palavra vai ficar com o vereador André Azeredo, que é um dos nossos, faz parte do nosso grupo, desse movimento todo que estamos fazendo aqui, desse grupo de humanização em Goiás, e é com certeza o autor dessa lei e um dos nossos componentes. Obrigada. Obrigado. Valeu. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde de forma especial a Sherloma, ao Felipe, o marido dela, pais do Gregório. Boa tarde, Perla. É um prazer poder falar com você que teve essa ideia, essa luz de poder discutir, poder trazer a claridade, vamos assim dizer, um sentimento de dor que muitas vezes ficava guardado, não era compreendido, às vezes não era nem aceito por familiares ou pessoas próximas, quem diria pela sociedade como um todo, que é a dor em razão de um luto, de uma perda gestacional neonatal infantil. Sou o vereador André Azeredo, aqui em Goiânia, e eu já estava muito feliz por ter sido escolhido pela Sherloma, pelo Felipe, e por várias outras mães e pais, para poder representá-los aqui e apresentar esse projeto que se transformou na Lei Gregório, que é a Lei 10.408, de 15 de outubro do ano passado. A lei, na verdade, ela é um projeto, um texto muito simples. Apenas coloca como uma semana de discussão, de reflexão, de sensibilização aqui em Goiânia sobre este tema, que é a perda neonatal e gestacional infantil. Mas eu vejo que a dimensão que isso ganhou, a repercussão que esse fato proporcionou, fez com que muitas mães e pais, não apenas em Goiânia, já que essa lei que instituiu a sensibilização oficialmente é a primeira lei em uma capital do Brasil, pudesse repercutir em todo o estado de Goiás e todo o país. E isso é muito importante. Por quê? Porque você permite que esses pais e mães de anjo possam, de fato, tratar desse assunto com maior clareza, com muita sensibilidade e, acima de tudo, dando uma ressignificação a este assunto, fazendo com que o luto deles seja reconhecido e compreendido, e que por isso a gente precisa tanto debater. Mas hoje, quem é de fato a convidada especial é a Perla. A Perla é uma pessoa que eu tenho a alegria de poder dividir essa live, que inicia a semana em Goiânia de sensibilização à perda neonatal e gestacional infantil. Ela é a fundadora do grupo Transformação de Araraquara. E foi ela que idealizou a primeira semana de sensibilização no país. E eu queria, Perla, começar, já com suas considerações iniciais, mas também fazendo uma pergunta. O que levou, como foi começar este movimento numa cidade, vamos dizer assim, uma cidade de interior, embora Araraquara tenha uma dimensão muito grande aqui para o estado de Goiás, uma cidade grande, diante da nossa realidade, mas como foi tratar isso numa cidade do interior, onde de um tema que muitas vezes não é nem considerado pela sociedade ou pela família, e que ganhou, pelos relatos e por ter pesquisado, uma dimensão gigantesca. Como que isso iniciou? Como foi a mobilização de pais e mães? Muito boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Eu estou até meio que tremendo, assim, já apareci várias vezes na telinha, mas hoje tem um gostinho muito especial, porque é a primeira vez aí, é a terceira vez aqui, mas, assim, sempre com uma sensação muito grande de gratidão, né? E a Perla é só a carinha, né? Assim como a Sherloma estava representando, a Perla é só a carinha também de um monte de gente aqui da cidade, do meu grupo Transformação. Eu falo meu porque eu tenho esse sentimento de posse, mas ele não é meu, tá? Eu falo meu pelo carinho, pela, né? Eu e a Cris, que fundamos esse grupo, depois que a minha filha Heloísa morreu, aos 9 meses de gestação. E você me pergunta, né, como, né? Eu acho que o exemplo, ele é uma das coisas que arrastam a gente, né? Então, o que aconteceu comigo? Minha filha foi natimorta aos 9 meses de gestação,
e eu sou funcionária pública do estado de São Paulo, né? Eu sou professora da rede estadual. E aí foi a primeira coisa, assim, vamos dizer assim, que não casou muito bem, foi que na maternidade todo mundo falava que eu ia ter direito à licença maternidade, que eu ia ter tempo para me recuperar. Quando eu tive alta e conversei com a minha gerente, ela falou, olha, Perla, infelizmente, quem é funcionária do Estado, estatutária, não tem esse direito, só quem é seletista. E aí, Andrei, o meu mundo caiu, né? Eu falava assim, como assim? Eles não vão... Como assim eles acham que eu não sou mãe, que eu não mereço a licença? Como que eu vou voltar a trabalhar? E nesse processo, né, de tentar descobrir o que eu ia fazer, porque eu não tinha condições de voltar ao trabalho, eu conheci outros grupos de apoio pelo Brasil, né, que foram me fortalecendo, e eu falei, poxa, primeiro, não estou sozinha, né? Segundo, nossa, já teve estado que passou por isso, que foi o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. No Rio, eles já tinham mudado o Estatuto dos Servidores para que as mulheres pudessem ter esse direito. E aí eu conheci um grupo de Ribeirão Preto, o Roda Travessia, e fui até um encontro deles, né? Eu e mais uma galera aqui de Araraquara. Assim, foi um sentimento de pertencimento muito grande, parecia que eu estava olhando no espelho, sabe? Aquelas outras famílias falando, me trouxeram paz. O que eu não conseguia expressar, porque eu não conseguia colocar em palavras o que eu estava sentindo, o outro fez por mim, né? Então, esse foi o processo. E nessa busca, começou a transformação, a gente falou, não, vamos ter um grupo de apoio, as famílias começavam a chegar, né, nas rodas, e a queixa era sempre a mesma, olha, se não bastasse ter que lidar, eu vou colocar só, entre aspas, só com a dor da morte do meu filho, eu tive que enfrentar todo um despreparo da sociedade, das leis, né, das maternidades, que não sabiam o que fazer com a gente, né? Parecia meio contraditório você falar assim, olha, no lugar que é para te atender, eles não sabem o que fazer. E aí a gente, nessa busca também, fomos conversar com o vereador da cidade, na verdade, no início, com o intuito de levar essa questão da licença para São Paulo, né? E quando a gente colocou todas essas questões para ele, ele falou, nossa, mas tudo que vocês estão me falando precisa só de atitudes, que não envolve nem dinheiro, né? Então, a gente falou assim, é isso, né? São atitudes que precisam mudar. E aí, conversando com o Dr. Elton, que é o vereador aqui da cidade, ele também propôs a semana, e falou, vamos colocar, né, porque aí a gente levou para ele que dia 15 de outubro é uma data internacional, né, de sensibilização, que muitos também não conhecem, a grande maioria da população não conhece, e aí foi aprovado por unanimidade na Câmara, nós fomos muito bem aceitos, e a partir daquele ano a gente já começou com o ciclo de palestras, e essa parceria com a prefeitura faz toda a diferença, porque a gente consegue emitir certificado de participação, então, assim, fica mais convidativo para os acadêmicos, fica mais convidativo para os profissionais, é um evento gratuito, de qualidade, né? E assim a gente está até hoje. Fizemos 2 anos online, presencial, né? E esse ano, pela pandemia, também vamos fazer online, e para não deixar, porque isso é o que nos move. Eu falo que eu tenho uma filha mais velha, que é a Clara, e tenho a Heloísa, que partiu há 3 anos e pouco. E eu falo que eu aprendo muito com a maternidade das duas, né? A Clara, estando presente fisicamente aqui comigo, me ensina muita coisa. Mas se não fosse a morte da Heloísa, eu não estaria aqui com você hoje, com a Sherloma. Então, a minha filha Heloísa me apresentou pessoas do Brasil inteiro, né? E me fez poder trabalhar por muitas pessoas. E isso faz a gente honrar a existência deles. Então, eu sou muito grata e eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje. Coisa boa. Perla, tratar desse assunto é tratar um pouco de um tema que, por parte da sociedade, é ignorado ou não é considerado. Em especial no Brasil, seja independente de classe social, grupo financeiro que pertence àquela família. Essa é uma realidade, já que você disse que uma data mundial, uma data internacional, que é 15 de outubro. Essa é uma realidade do Brasil, do brasileiro. Existem outros países onde o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo ignorar a este assunto também é tão presente como aqui, ou é mais forte no Brasil? Queria que você, que conhece bem do assunto, passou e vive essa questão diariamente, poderia nos dar um apanhado de como que é isso no mundo inteiro, se é que, de fato, você tem esse conhecimento, pudesse nos clarear. Sim, tem igual e tem pior,
e tem muito melhores, né? Então a gente está se baseando nesses muito melhores para que a gente consiga, né, trazer um modelo que funcione aqui para o Brasil. Melhor do que aqui Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, né? E aí isso a Heloísa Salgado, a Carla Polido e mais um pessoal fizeram um trabalho internacional, né, com todos esses protocolos, com essas diretrizes, né? E até a Heloísa é uma das convidadas aqui da semana, que vai poder falar melhor. Ela fez um compilado desses protocolos já humanizados, um estudo, e está publicando agora em português e inglês, então vai ser as primeiras diretrizes científicas de um modelo brasileiro, né, para ser executado aqui no país. Então, assim, o Brasil, ele está muito atrás ainda, mas esse movimento que a gente tem feito é algo que tem dado muitos frutos positivos. Então, como exemplo, as pessoas que chegavam no grupo, como eu comentei com você, né, que tinha que lidar com essas duas situações, hoje eu já digo para você que, pelo menos aqui na cidade, depois que a gente começou a fazer esse trabalho, 80% das famílias já chegam sem se queixar do atendimento que receberam, entendeu? Então, isso faz para a gente, faz toda a diferença. Então, o Brasil está caminhando, nós também estamos, o Transformação, o Casa Mais para Sempre, o Grito Solitário, o Transformador, são grupos de várias regiões do Brasil, a Natália de Uberlândia. A gente também está elaborando um projeto de políticas públicas, né, nacional, a nível federal, que a gente vai levar uma PL, que vai tentar tirar do papel todas essas questões que a gente vem discutindo aqui nessas semanas de sensibilização. Então, assim, o Brasil está caminhando e a gente tem muita esperança que em breve a gente tenha mais efeitos positivos do que a gente já está tendo até agora. Maravilha. Perla, por que se fala, de forma, vamos dizer assim, geral, tão pouco sobre esse assunto, sobre a perda gestacional, neonatal e infantil? Você acredita que seja um medo de não saber o que falar, de ofender, ou é falta de conhecimento, de empatia? Qual tem sido a sua percepção nessas discussões, nesses debates, nessas semanas de sensibilização? É um pouco de tudo. É muito contraditório você falar de morte num momento de todos, que é o que você mais espera a vida. Né? O nascimento, a gente nunca espera alguém nascer morto, por exemplo, ou alguém morrer logo em seguida. Então, se a gente já não tem, a gente já não sabe, eu costumo falar, né? A gente não sabe onde coloca a mão para conversar com quem perdeu um filho mais velho. Quando a gente fala de um filho mais novo, é muito pior, né? E usando um exemplo que eu tenho de vivência, o luto da perda gestacional e neonatal, por exemplo, como você comentou, ele é tão invisibilizado porque a sociedade não teve o convívio com a minha filha, né? Então, você não conheceu minha filha pessoalmente, então muitos não entendem o que eu passei. E o fato delas não entenderem, às vezes elas se veem no direito de julgar o que eu estou sentindo. Então, mas eu ouvi muito, você nem ouviu ela chorando, não teve tempo de se apegar, né? Daqui a pouco você tem outro, que é o que a gente ouve infinitamente. Eu costumo brincar, né? Os meus pais, os dois, minha mãe e meu pai são falecidos já. E em nenhum momento ninguém chegou para mim para acolher da morte deles e falou assim: calma, daqui a pouco você arruma outra mãe. Ou calma, daqui a pouco você arruma outro pai. Você é nova, já se arruma outra mãe. Você é nova, já se arruma outro pai. Ninguém. Agora, o que a gente mais escuta quando um perde um filho na gestação é isso. Ou então, muitos falavam assim para mim: mas você não tem que reclamar, você tem uma filha mais velha, né? Você tem que agradecer por ter a mais velha. Sim, eu tenho que agradecer, mas aquela filha minha que morreu também faz falta. Então ninguém falava assim: agradece que você tem seu pai porque sua mãe morreu. Entendeu? Então, assim, são essas diferenças, é aí que a gente começa. Quando eu falo isso para as pessoas falam: nossa, nunca tinha parado para pensar. É isso mesmo, né? E os profissionais, infelizmente, a grande parte das graduações dos cursos da área de saúde não lidam com o assunto. Eles não têm na grade deles. Muitos não aprendem a lidar com morte, muito menos morte de bebês, né? Então, cada um lá na sua atuação profissional age da maneira que acha que tem que agir, né? Essa falta de protocolos também leva a isso. As equipes não são preparadas
para ter uma atuação consistente. Então, às vezes, eu sou uma enfermeira e eu não entendo por que aquela mulher que perdeu um filho com 5 semanas de gestação está chorando tanto, né? Mas eu não entendo, mas eu não vou julgar e eu vou acolher da maneira adequada, porque não cabe a mim ter esse julgamento. Então, assim, quando a gente faz as rodas de conversa com os cursos de medicina, de enfermagem, especialmente, né, eles falam, Perla, isso que você está falando para a gente não aprende no curso. Então, falta um pouco esse intercâmbio, né, entre a família e os profissionais, que é isso que essas semanas de sensibilização fazem, né, geram esse intercâmbio, porque a partir do momento que você ouve uma família, um pai, uma mãe enlutada, falar, olha, dói, porque eu tive aquele... A partir do positivo, a gente já espera a vida, a gente já constrói a vida inteira do nosso filho, né, a gente já quer saber onde ele vai estudar, que quarto que ele vai dormir aqui em casa, se ele vai dormir do lado da minha cama, se ele vai dormir no quarto sozinho, a gente já né, as mulheres, o que eu vou fazer quando eu voltar a trabalhar, com quem que o filho vai ficar, né, então a gente já cria toda aquela expectativa, e isso é um luto. Então essa é a diferença principal do luto de uma pessoa mais velha, de uma perda gestacional e neonatal. A gente tem o luto da expectativa, né, e as pessoas mais velhas, a gente tem o luto do que a gente vivenciou durante todo o período com ela. Então, assim, a gente acredita que muito é a falta de preparo, é a ignorância mesmo, pela sociedade não conversar sobre morte e não conversar especialmente da morte durante a gestação e pós, porque é muito contraditório, né? Às vezes a gente se sente até, quando acontece, isolado, né? As pessoas, por não saber o que fazer, o médico, por não saber o que fazer, acaba isolando aquela paciente, e isso machuca tanto, e a gente precisa falar, machuca, porque às vezes eles não têm noção, por ignorância mesmo, né? Não é maldade. Então, é muito importante esses espaços de discussão, sim, e já tem mudado, ainda bem. Coisa boa. E precisa mudar mais. Você disse que muitos desconhecem sobre o tema ou batem no ombro, como você relata, como eu escutei da Sherloma. Daqui um dia você vai ter outro. E quem fazia isso acreditando que estava dando apoio, dando carinho, na verdade trazia uma dor maior, um machucado às vezes até maior. Mas a gente precisa lembrar também que a própria legislação brasileira reconhece que só é pai e mãe aqueles de filhos nascidos vivos, que não é o caso de nenhuma dessas 3 circunstâncias, perda gestacional, neonatal ou infantil. Como tem sido o trabalho de vocês para que, já que você falou que está buscando estabelecer um protocolo de políticas públicas, e eu acho isso formidável, desde já meus parabéns, me coloco à disposição naquilo que for da minha competência, para que essa realidade seja mudada, desde a legislação, para que pais e mães de crianças que não nasçam com vida, mas sejam considerados pais e mães, e tudo aquilo além que precisa ser feito para que esses pais de anjos possam, de fato, ser atendidos, possam ter o sofrimento minimizado o máximo possível. Na verdade, a gente fala que existe uma má interpretação, né? Porque a questão da licença, por exemplo, ela não fala em filho nascido vivo, ela fala em parto. Então, o parto existe nas 2 situações, né? Tanto no bebê nascendo morto ou no bebê que nasce com vida e depois falece. Isso é uma questão social, é cultural, né? A mulher, por exemplo, ela passa por o puerpério. Eu posso estar falando besteira aqui, né? Mas eu criminalmente, quando uma mulher comete algum crime no puerpério, tem até um abrandamento desse crime, porque é tantas mudanças do corpo, hormonais e tudo. Agora, você imagina passar isso e lidar com o luto da morte do filho. Então, assim, é muito complexo. O luto não tem data de validade, ele é para a vida inteira. Então, a gente precisa... As pessoas têm a mania de tornar doença o que não é doença. Então, assim, a gente está numa sociedade que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro. Se você chorar por um bebê de 7 semanas, você está doente, porque a sociedade ignora e fala, você não devia estar fazendo isso. Então, assim, cabe a nós, pais, famílias que passam por isso, ter voz. Eu costumo falar muito isso para as famílias do grupo, que a gente precisa começar a se empoderar para poder começar essa sensibilização. Então, muitas falam assim, quantas filhas você tem? Eu falo 2, uma morreu. Então, para mim, hoje, ter essa clareza de falar 2, né,
uma morreu, choca a outra pessoa. Então, às vezes, eu deixava de falar com medo da reação do outro. Então, depois de muita terapia, depois de muito grupo de apoio, eu aprendi que a reação do outro não é problema meu. A reação do outro é um problema do outro. Mas cabe a mim mostrar que eu sou mãe, sim. E eu tenho uma filha mais velha, mas muitas famílias do grupo perderam 3, 4, são mães de 3, 4, e às vezes elas não recebem um Feliz Dia das Mães. Então, cabe a gente se empoderar para falar, sou mãe de 3, sou mãe de 4, né? Sou mãe de 1, de 2, e pais também. Então, os pais também eles estão nesse processo de discussão. Aqui em Araraquara, porque por lei existem 2 tipos de licença trabalhista com relação às perdas gestacionais e neonatais, né? Então, tem as licenças para abortamento, que é até antes da 20ª semana, que é até a 19ª semana, e a licença trabalhista a partir da 20ª. Alguns falam a partir da 23ª semana, depende da legislação. Então, aqui em Araraquara, por lei trabalhista, são 15 dias, CLT, para abortamento. A gente conseguiu aprovar na prefeitura mais um mês de licença, caso a mulher queira. Por quê? Porque é o que eu te falei, às vezes você perde 1, às vezes você perde 4. Então, aquela mulher que tem aborto repetitivo, ela precisa de um tempo para se recuperar. É que a gente vive num mundo capitalista, né, de mercado, a gente entende também que tem outro lado. Mas se essa mulher não tirar um mês para se recuperar, ela vai dar trabalho a vida inteira depois, porque vai ter crise de ansiedade, ela vai ter síndrome do pânico, ela vai entrar em depressão. Então, o não reconhecimento dessa maternidade e dessa paternidade, ela gera muitos problemas psicológicos, né? Aí depois tem a licença para o natimorto, que é a mesma licença do bebê que nasce com vida, com exceção dos regimes militares e estatutários de grande parte do país. Então, isso é uma outra coisa que a gente está buscando, estado a estado, mudar, e estender também a licença paternidade, porque os pais, se a mãe não é reconhecida como mãe, o pai muito menos, né? Então, a gente está nesse processo de reconhecimento, por exemplo, uma coisa que é óbvia e não é óbvio, quando a gente perde, a gente fica alojado no mesmo quarto com uma mulher parindo um filho vivo. Isso pra gente é uma tortura. Então, assim, a gente precisa falar, olha, arranja um cantinho pra gente separado, né? Muda a gente de ala. Então, assim, essas políticas públicas vão estar falando essas coisas que foram estudadas nesses protocolos, né, humanizados, e vão tentar garantir o mínimo, né, de um atendimento e de um acolhimento humanizado para esse tipo de perdas. Então, assim, são 2 fatores, esses espaços que a gente está tendo aqui de discussão e o empoderamento das famílias em se falar, né, desses filhos que partiram. Eu tenho uma história rapidinha para contar. Eu tenho uma mãe do grupo que hoje ela é mãe de 4, mas na época ela era mãe de 3, e os 3 tinham partido durante a gestação, né? Foram 2 abortos e uma mais no final da gestação. E o marido foi comprar o presente de Dia das Mães para ela, né? Então, ele foi comprar um pingentinho com 3 corações, representando os 3 filhos que eles têm, né? E aí a moça da loja, você é Dia das Mães? Ele é Dia das Mães, né? Nossa, mas se você tem 3 filhos, ele tem 3 filhos, né? Ela, nossa, mas você é muito novo para ter 3 filhos, né? Aí ele falou, mas eles morreram, sabe assim? Então, a moça da loja, acho que tenho certeza que nunca mais vai ficar perguntando isso, mas e foi um momento que ela aprendeu que é mãe, sim, 3 filhos mesmo, eles não tendo nascido com vida. Então, assim, é esse empoderamento que a gente fala, que a mulher ficou em choque, mas esse choque, às vezes, é necessário para a gente começar a refletir sobre, né? Então, é isso. Certinho. Perla, você bem coloca que muitas vezes as mães e os pais também não têm sequer o direito ao luto, porque não há um reconhecimento social deste luto. Além disso, várias outras questões. Você mesmo fala que a dor, o sofrimento psicológico dessa mãe, desse pai, não pode ser medido de forma simples ou linear. E muitos encontram apenas nos grupos de apoio um local que, de fato, eles são identificados, são reconhecidos e apoiados. Eu queria que você falasse,
até que ponto essas redes e esses grupos de apoio são importantes para essa família continuar adiante? E quais são as principais lições que você pessoalmente teve desde a primeira homenagem a esses pais e mães? A gente fala que o maior conhecedor do luto é quem passa por ele, né? Então, não existe fórmula. Os grupos de apoio, eles não têm o objetivo de tirar ninguém do luto. Na verdade, o grupo de apoio é estar com a pessoa, independente do que ela esteja sentindo. Então, a gente vai estar lá. Lá é um espaço seguro para ela desabafar, para ela falar o que ela está sentindo. Lá ela não tem julgamento. Então, se ela falar para mim que o filho dela que morreu está fazendo muita falta, a gente acredita nela. Né? Então, assim, e na verdade lá é uma troca de experiências, porque eu relatando o que aconteceu comigo, que é o que eu comentei, às vezes a outra pessoa consegue se enxergar em mim, né? E consegue ver que o maior, eu acho que uma das maiores intrigas assim que a gente fica quando a gente é um pai e uma mãe que perde um filho será que eu tenho o direito de ser feliz de novo? Né? Eu vou poder, é justo eu ser feliz de novo? Então, lá no grupo, a gente trabalha muito isso. Sim, é totalmente justo você ser feliz de novo. Né? Aí, como que eu vou fazer isso? Aí é cada um com o seu caminho. Mas quando a gente troca experiências, às vezes o que é bom para mim é bom para o outro, às vezes o que foi bom para o outro para mim não serviu. Então a gente troca mesmo, é um lugar de troca de experiências, e aí juntos, normalmente, a gente consegue ressignificar essas dores, né? Então tenho pessoas no grupo que começaram a trabalhar pela causa, começaram a fazer essas ações junto comigo. Tenho pessoas no grupo que foram fazer um mestrado, tenho pessoas no grupo que começaram um negócio novo. Sabe, assim, lá é um lugar que a gente se fortalece, a gente junta os caquinhos, né, e a gente constrói uma colcha nova, né, a gente costuma falar aquela colcha de patchwork, que dá um trabalho do cão costurar pedacinho por pedacinho, mas na hora que fica pronta, é uma coisa linda de se ver, né. Então, o apoio do grupo é isso. E às vezes é necessário o grupo, às vezes é necessário terapia, tem pessoas que não querem estar no grupo, e tudo bem, a gente tem pessoas que uma conversa que você tem já é o suficiente, tem pessoas que fazem anos que estão com a gente, então, assim, é muito pessoal, né? E o grupo de apoio, eu até comentei esses dias atrás, às vezes as pessoas falam, ai, grupo de apoio para falar de morte de filho, que coisa bizarra, né? Nossa, deve ser um negócio tão para baixo, uma coisa assim, né? Tão chata, né? Vai lá para ficar pior. E pelo contrário, é libertador o poder da fala, é libertador o poder da escuta. Então, às vezes você não fala nada, mas você só fica lá ouvindo, né? E aí você consegue fazer essa movimentação, trabalhar todos esses âmbitos do luto que a gente possui, né? E o grupo de apoio, as pessoas falam assim, quando que eu devo indicar um grupo de apoio, né? Que horas que eu falo para a pessoa do grupo de apoio? Eu falo quando você tiver a primeira oportunidade. Porque cabe à família escolher se ela quer ou não participar, né? Mas ela tem o direito de saber que ela tem com quem contar se ela quiser. Então, às vezes, parece para a pessoa que vai acolher, parece muito difícil falar, olha, eu conheço um grupo de apoio. Às vezes ela tem medo de achar que a pessoa não vai gostar, mas pelo contrário. Eu falo que aconteceu isso comigo com relação à psicóloga. Teve uma pessoa que me encontrou no estacionamento do supermercado e falou assim, olha, eu sei o que aconteceu com você, eu sinto muito, está aqui o cartãozinho de uma psicóloga que é especializada nessa perda gestacional neonatal. Na época, eu nem queria, né? Mas aí surgiu uma situação que eu falei, tem uma psicóloga que vai conseguir me atender. E foi a hora que eu resolvi usar. Então, assim, nesses 3 anos, o que eu mais aprendi é que todos, sem exceção, valorizam os seus filhos, sentem muito por não ter se despedido da maneira que eles gostariam, por mais que no momento eles tenham feito uma escolha assim, de não ver, de não pegar, né? Então, até hoje, nesses 3 anos e pouco, somente uma mulher eu ouvi falar que ela não se arrependeu de não ter visto e não ter pego. Todas as outras se arrependeram. Então, assim, é
mostrar para... Eu aprendi que não existe dor maior e dor menor, né? São dores diferentes. Outra coisa que a gente aprende é dor e amor a gente não mede por semanas de gestação, né? Então, às vezes, para mim, aquela mulher que perdeu 2 de 7 semanas, no meu entendimento, acabou sofrendo mais do que eu que perdi uma com 9 meses. Entendeu? Então, é essa a função do grupo de apoio. Às vezes a gente vê no outro uma dor, que às vezes para nós a gente fala, nossa, eu sou privilegiada, eu só passei por uma, ela passou por 2, né? E a mesma coisa do outro, nossa, eu perdi no começo, ela perdeu com 9 meses, deve ter sido difícil, mas elas estão aqui, tá todo mundo junto, e a gente come, a gente dá risada, a gente conversa, e aí juntos a gente segue a vida. Então o grupo de apoio, assim, eu super recomendo, mesmo que seja para você seguir pelas redes sociais, se você puder participar dos encontros, cada um sabe, sente no coração o momento, entendeu? Então, assim, eu sou muito feliz estando num grupo de apoio, trabalhando por ele hoje, né? Eu já usei muito o grupo de apoio para cuidar do meu luto, hoje eu sou uma das mediadoras do grupo, né? Então, hoje eu trabalho por ele, não que eu não tenha mais o meu luto, mas eu não cuido mais do meu luto nesse grupo de apoio, né? Certinho. Perla, você falou sobre a questão da dor, o sentimento que, em especial, o pai e a mãe passam. E, infelizmente, os dados mostram que, depois de um fato como esse, muitos casais se desfazem, porque a dor, o trauma, são tão grandes que se separam. Mas existem aqueles que não se separaram. Me parece que é o seu caso. Como você e o seu marido buscaram ressignificar esse momento? E como nós estamos aqui na primeira semana de sensibilização e conscientização de Goiânia, tem muita gente que está nos assistindo e outras que verão esse vídeo posteriormente, que não passaram por essa dor, não têm a dimensão do que é essa dor. E muitos vêm com aquela pergunta, e você já até falou, daqui um dia você arruma um outro filho e tal. Até que ponto você ter já um filho, ou logo depois você vir a ter um novo filho, diminui, minimiza, ou isso não muda nada, esse sentimento que fica em razão dessa perda? Você ter um outro filho, pelo fato de você querer ter um outro filho, é uma coisa. Você ter um outro filho achando que você vai parar de sentir toda a dor que você tinha pelo outro que partiu, é completamente diferente. Então, a maternidade e a paternidade de mais filhos, ela tem que ser uma coisa muito bem pensada, né? Muito bem estruturada, porque também para mim não foi fácil lidar com o luto da minha filha, porque ela perdeu uma irmã, né? Então, assim, eu me sentia muito mal em expressar o meu sentimento, sabendo que minha filha mais velha estava aqui vendo. E foi isso que me fez buscar a terapia. Eu queria saber se eu estava fazendo mal para minha filha mais velha, né? Então, assim, a gente aprende que não, que a gente tem que conversar sobre morte com a criança, que ela sabe que a gente está triste, que a gente tem que ensinar para ela que é natural. Ela tem que ver que a mãe e o pai, apesar de toda a tristeza, estão seguindo suas vidas da maneira que podem, né? Porque senão, quando ela passar por isso, ela não vai entender, né? O porquê que ela está sentindo tudo aquilo e os pais, aparentemente, não sentiram nada quando passaram, né? Por alguma dificuldade. E quando você fala de um bebê que vem pós-perda, ele também pode vir muito carregado de uma superproteção, né? Eu já tive essa superproteção com a minha filha mais velha, porque a gente fica com medo de tudo, né? A gente tem medo que morre a qualquer momento. Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado para que aquele filho mais novo, ele não sinta os efeitos dessa dor da perda do filho mais velho, né? Então, assim, ele tem que saber desse filho mais velho, porque ele não é o caso. Vamos supor que eu não tivesse tido uma filha viva antes, né? Que a Heloísa tivesse tido minha primeira e a Clara depois. Ela tem que saber que ela teve uma irmã que partiu cedo, né? Porque aí ela vai entender muitas situações da nossa vida. E sobre o casal, no começo foi bem difícil. Porque ele ficou muito fechado 15 dias
e não, eu falo, né, a gente demorou 15 dias para contar para as pessoas que ela tinha morrido, a gente não queria ver ninguém, a gente não queria falar com ninguém, não queria contar para ninguém que ela tinha morrido. E depois que ele voltou ao trabalho e eu fiquei em casa me restabelecendo, as situações mudaram, né? E aí os conflitos começam porque os lutos são tão diferentes, que a maneira de agir de um e de outro são tão diferentes, que normalmente as mulheres acham que o homem não está nem aí, né? A gente fala, não é possível, tá doendo tanto para mim e você aparentemente não está sentindo nada, né? Como que você não está sentindo nada? Então aí que começam os conflitos, o abandono, né? Por exemplo, meu marido sentiu tanto luto que ele não me acompanhou em nenhuma consulta pós-perda. Então eu tive que ir com uma amiga. Então para mim, naquele primeiro momento, foi a morte eu não ter o meu marido comigo nesses momentos, né? Aí depois, aprendendo sobre o luto, tendo esse apoio, e hoje tem o Daniel, aprendi muito com o Daniel do Luto do Homem, que vai estar na semana também, né? Aprendendo as diferenças sobre o luto masculino e feminino, que hoje eu entendi, né? E na época eu entendi também fazendo a terapia, que o luto a gente expressa esse luto de uma maneira diferente. O homem vai muito para o âmbito do fazer, né? Eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou arrumar a casa, eu vou, né? Eu vou sair, eu vou me mexer. E a mulher fica no sentir, não, eu vou chorar, eu quero ficar na cama e tudo mais. São polos do luto que os dois têm, mas que no homem, muito pela questão cultural e social do masculino aqui na nossa sociedade, né, imprime no homem, ó, você tem que ser o forte, você tem que, né, fazer de conta que não aconteceu, porque senão você vai prejudicar a sua esposa. Então, hoje, aprendendo muito sobre o luto do homem, eu entendo muito meu marido. Então, isso é de extrema importância, o diálogo, né, o acompanhamento de terapeutas ou de grupos de apoio, porque senão realmente a gente fica no achismo. Eu acho que você está sentindo isso e ele acha que eu estou sentindo aquilo. E esse achar, às vezes, não é a realidade, é onde os casamentos podem terminar. Não estou dizendo também que isso é sempre a causa principal. Às vezes, muitas vezes, o relacionamento já vem num desgaste e isso somente a gotinha d'água que fez, né, vazar o copo. Mas é isso, existe sim. E hoje no Brasil existem maneiras de você aprender sobre esses tipos de luto, então eu recomendo assistir a live do Daniel, que vai falar sobre o luto do homem, junto com o Felipe, e para vocês entenderem um pouco essa diferença que acalma muito o coração, especialmente das mulheres, né, de saber que o pai não é tão relapso assim como a gente às vezes costuma julgar, né, é um julgamento nosso. Então é isso. Perla, você traz um ponto que às vezes a gente sofre em casa. Nós, que eu falo homens, no momento de dor, de sofrimento, a mulher muitas vezes espera de nós a mesma reação que ela está tendo. E aí nós não temos, na maioria das vezes. E aí, vou dizer por mim mesmo, eu sou taxado às vezes, não que eu tenha vivido algo idêntico, não, eu não perdi filhos ainda e espero que não venha a perder. Mas nós somos taxados de insensíveis. Você não está nem aí para ninguém e tal. Não é. Você tocou num ponto de forma muito clara. A questão cultural, ela, na criação, ela é muito forte. E sempre nos foi dito, você precisa ser o braço forte, você precisa estar à frente, você precisa dar apoio, você não tem que ser apoiado, você precisa ser o apoio de alguém. E muitas vezes gera essa incompreensão por parte da mulher, traz essa insatisfação no casal e, às vezes, consequências não muito agradáveis. Mas a doutora Poliana Matede, que é obstetra, acabou de colocar no chat, e eu queria que você comentasse também sobre isso. Ela é obstetra dizendo que eles, obstetras, foram criados sempre para ganhar, ou seja, para trazer a vida na hora do parto e tal. E quando acontece de, entre aspas, perder, nem eles não sabem como se comportam. E, baseado nisso, eu queria aprofundar mais numa questão que você trouxe, que eu não tinha conhecimento, mas que eu acho que o seu exemplo pode ser muito relevante e importante. Na hora que você tem uma perda neonatal e gestacional infantil, é uma dor imensa, imensurável. Mas, mesmo assim, você tem que cumprir com algumas das obrigações. E, no seu caso, você tinha uma filha mais velha. Como é encontrar força num momento tão único, tão especial e tão dolorido para
continuar sendo referência para essa criança, para essa outra filha sua, para não deixar ela também se abater e seguir adiante? Da onde você encontrou força para isso? Então, eu sou professora, né? Eu tenho uma visão da criança, do jovem, eu acho que um pouco diferente, né, do que talvez a grande parte da sociedade, né? E eu sempre acreditei numa conversa muito sincera, né? Então, assim, eu não falei para ela que minha filha virou estrelinha, eu não falei para ela que ela foi viajar e nunca mais voltou, né? Então, porque eu acredito que você ser verdadeiro, e a morte é a única certeza que a gente tem nessa vida, né? Você ser verdadeiro com os seus sentimentos com relação à criança, logicamente usando uma linguagem, né, própria para a criança, ela te ajuda muito. Então, assim, olha, a mamãe tá triste, a sua irmãzinha tinha um problema no corpo e infelizmente ela não conseguiu viver entre nós, né? Aí a gente pode usar a nossa religião e foi morar com o Papai do Céu, mas aonde? A mamãe não sabe direito, mas assim, e se eu quiser conversar com ela? Faz um desenho, cola no seu quarto, né? Então, assim, a gente tenta materializar, né, para que ela também possa expressar o luto dela. E uma das questões era, as pessoas falavam assim, você não pode ficar chorando na frente dela. Aí foi quando eu busquei a terapia e a psicóloga me explicou o que eu acabei de falar, né? Que a gente tem que sim, ela sabe, ela falou assim, ela sabe que vocês estão tristes e ela também tá. Então, se você ficar fingindo que nada aconteceu, para ela é pior, porque ela não vai estar entendendo os sinais. Ela tá vendo vocês tristes, mas vocês estão fingindo que nada aconteceu, porque criança é esperta. E eu tenho um episódio muito, muito engraçado da minha filha, que a gente passou de carro no cemitério que a minha filha está enterrada, e eu falei assim, Clara, é aqui que está o corpinho da sua irmã, que até então eu não tinha levado ela ainda, porque no enterro meu marido não quis ir e não quis levar ela, né? Então, assim, eu não quis brigar na época, e fui só eu no enterro da minha filha. E aí eu falei, olha, é aqui, né, que a mamãe tá o corpinho da sua irmã. Aí ela virou assim para mim, mamãe, e a cabeça? Até cair a minha ficha, que ela estava entendendo que cabeça era aqui, corpinho era do pescoço para baixo, demorou para falar assim, a cabeça também tá junto, filho, enterrada aí no negócio. Aí depois eu levei ela no cemitério, né, a gente fez uma homenagem para a irmã, e ela é muito, assim, transparente. Ela vai chegar para você, por exemplo, ela vai falar assim, sabia que eu tenho uma irmã? Ela morreu, mas eu tenho uma irmã, né? Então, assim, para a professora da escola, eu viro e mexe, eu ouço ela falar assim, professora, a minha família tem uma irmã que morreu, eu vou desenhar ela, tá? Então, assim, ela está sempre colocando a irmã na presença. E isso é muito importante. A gente vai ter uma palestra na nossa semana que vai falar sobre o luto dos irmãos, e é amanhã, convido a todos a assistir, porque é difícil lidar com morte e as crianças, né? E sobre o que a doutora falou, eu tenho muito contato com o pessoal da medicina, da enfermagem, e assim, eles estão ensinados a ganhar, né? Se tem uma coisa que esses filhos que morrem cedo ou morrem de uma maneira vêm ensinar, que a gente não controla tudo. E se tem uma coisa que a gente aprende também, que gestação é uma coisinha, uma caixinha de surpresa. Muitas coisas se tem controle, muitas coisas não se tem controle. E, infelizmente, nas graduações, eles não são ensinados a lidar com essas coisas. Às vezes tem um falso entendimento de que se você fizer uma educação para a morte, você vai estar ensinando o médico a falhar. E são coisas diferentes, né? Educação para a morte, o treinamento em comunicação de más notícias, enfim, são situações que precisam ser treinadas, precisam ser vivenciadas para que você saiba agir quando acontece. E eu sei desse sentimento de falha, né? Eu me coloco no lugar desses médicos, tipo, teoricamente eu estou deixando alguém morrer, mas não é você que está deixando, a morte existe, né? Então, às vezes, esse trabalho do médico de entender até onde vai os limites dele, com a medicina, né? Onde vai os limites da medicina, é uma coisa que tem que ser desenvolvida da graduação e sempre ser capacitado. Então, é muito importante que o pessoal que lida com isso saiba lidar com a morte também. Às vezes você transfere a sua própria dor naquela situação e aí você não consegue olhar para ela. Então, tudo isso tem que ser praticado, tem que ser treinado.
eu entendo o lado. Eu falo que a minha filha, eu não sei do que ela morreu, eu tive uma gestação super perfeita, não tenho o diagnóstico dela, ela simplesmente parou. Então, assim, eu entendo o meu médico, vou usar um exemplo, né? O meu médico, ele me bloqueou de todas as redes sociais. Ele me bloqueou do WhatsApp, me bloqueou do Facebook, Instagram, não tive mais contato com ele. Porque eu me via como uma propaganda negativa para ele, né? Olha, a moça que estava tudo bem, de repente a filha morreu. Mas eu entendo o lado dele, porque eu acho que ele deve ter entrado em pânico, né? De tá tudo bem e de repente morrer. E aí, como que eu lido com essa paciente? Como que eu lido com essa situação? Eu acredito que ele não estava pronto e por isso ele resolveu não lidar, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de reflexão. Hoje a gente faz muitas rodas com alunos da medicina, alunos da enfermagem, a gente conversa com isso com os alunos desde cedo. Então, assim, eu acredito que para os futuros profissionais vai ser um pouquinho menos difícil lidar com essas situações de vida e morte na atuação, né? Não que seja fácil, porque realmente para você enfrentar uma profissão dessas, você tem que estar muito bem alinhado com você mesmo, né? E alinhado com o mundo para conseguir atender com técnica sem perder o humanizado. Acho que tá aí o maior dilema, né? Como você tem que manter a sua técnica e, ao mesmo tempo, colocar o atendimento humanizado em ação, né? Então, respondendo assim a doutora, eu acho que só dela estar aqui falando isso, ela já é uma super pessoa, uma super profissional, que com certeza vai estar levando essa sementinha onde ela está trabalhando, né? Sem dúvida, a doutora Poliana é muito especial, uma grande amiga. Perla, aqui em Goiânia, através desse trabalho que me foi apresentado pela Sherloma, Felipe e várias outras mães, nós tivemos a aprovação da Lei Gregório. Na sequência, ganhou uma repercussão muito legal, porque no dia da sanção, o prefeito participou de um ato público, as mães e pais soltaram balões na hora que ele sancionou a lei, foi muito legal. A imprensa deu todo o respaldo. E, na sequência, o Tribunal de Justiça de Goiás mudou um provimento e essas crianças que não nasceram com vida, ou o fruto das perdas de gestação, durante a gestação neonatal e infantil, tiveram o direito de ter o nome colocado na certidão de nascimento, caso fosse vontade dos pais. Também surgiu aqui em Goiânia, por ação e em decorrência da Lei Gregório, o Bosque dos Anjos, uma ideia dos pais e das mães, onde nós, com apoio da prefeitura, colocamos em uma área pública, que fica do lado do Jardim Nova Esperança, um bosque com uma placa, mudas foram plantadas por pais e mães que tiveram essa perda, representando aquela criança, representando aquele anjo. Ou seja, são várias as ações decorrentes dessa mobilização com a participação do poder público. Mas eu entendo que isso precisa avançar e ir muito além. Vocês já estão trabalhando em políticas públicas, mas existe algo de forma imediata, objetiva, que o poder público pode fazer para dar mais visibilidade a essa questão, trazer um ressignificado a este ponto, e com isso permitir que vocês possam ter esse sofrimento, vamos assim dizer, abrandado, e com isso poder prosseguir conscientizando outras pessoas? Eu acredito que o poder público, assim, de imediato, convidar essas pessoas ou profissionais que já atuam com a humanização do atendimento para fazer capacitação das suas UBSs, eu não sei se usam Sim. Os mesmos termos aí em Goiânia, mas nas unidades básicas, essas formações constantes das equipes, levar o assunto, né? Isso é uma coisa que a gente faz aqui na cidade, então a prefeitura ela já abre espaço para o grupo fazer essas rodas de conversa, né? Essa interação, essa troca de experiência entre profissionais e as famílias que passam, ou chamar profissionais para fazer consultorias, né, do que se pode melhorar. Então, assim, abrir e colocar nos projetos, né, de eleição ou projetos da cidade, incluir a semana de sensibilização e para as perdas gestacionais neonatais, e a questão
de você colocar políticas públicas para lidar. Então, assim, agora saindo as diretrizes do trabalho da Heloísa publicado, então vocês vão ter muito material para trabalhar, né, com relação ao que fazer na prática. Né? São pequenos detalhes que vocês já podem estar atuando e que não custam, é o que a gente fala, né? Não custa muito dinheiro, não, é só treino e estar nessa lida e nunca deixar o assunto só para outubro. Né? O assunto ele tem que estar presente durante todo o ano. Então, com certeza, o estado de Goiás, Goiânia, já estão nessa frente. Então, assim, não deixa para falar da perda gestacional e neonatal infantil só em outubro. Faz esse trabalho todo com todas as áreas de atuação da prefeitura e do estado já durante todo o ano. Então, com certeza, isso já vai trazer muitos benefícios positivos para a gente, né, em termos de políticas públicas imediatas, assim. Enquanto isso, a gente está tentando levar os projetos de lei adiante, né? Então... Sim. E me coloco à disposição mais uma vez. Perla, eu sou bem disciplinado. Falaram que nós teríamos 1 hora para debater. Nossa live já está com 56 minutos. Eu queria agradecer a todos que estão assistindo, pedir para a Sherloma voltar a participar, para ela poder fazer o encerramento. Queria agradecer muito a você por ter permitido que a gente pudesse aprender um pouco, compreender melhor toda a questão que envolve a perda neonatal, gestacional e infantil. E dizer que contem sempre comigo. Estou muito à disposição de todos naquilo que for do meu alcance. Queria passar para você, antes de passar para a Sherloma, para as suas considerações finais. E aqueles que quiserem acompanhar o trabalho do vereador André Azeredo, é só acessar as redes sociais, que tem muita coisa lá, e a sua opinião é fundamental. Muito obrigado, Perla, com você. Eu agradeço, Andrei. Assim, para a gente é muito importante ter pessoas da vida pública, né, pessoas da lei, dispostas a nos ouvir. Então, isso faz toda a diferença, porque não adianta nada a Perla, a Sherloma ficar falando se não tiver alguém que realmente possa agir por nós. Né? Então, assim, eu agradeço muito. Sherloma, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Assim, eu não tenho palavras para agradecer você, o Andrei, todo esse carinho que vocês têm comigo, com transformação. Então, assim, muito obrigada mesmo, gratidão, e podem contar comigo sempre, podem contar com transformação, e eu vou cobrar, viu, André? Eu sou uma pessoa que cobra, você não tem noção. Ofereceu ajuda, eu peço mesmo. Obrigada, viu? Uma boa semana para vocês. Mesmo. Muito sucesso no evento, e que muitas pessoas sejam beneficiadas. Coisa boa. Obrigada, Perla. Obrigada ao Andrei, é sempre muito agradável ouvi-los falar, que delícia, o pessoal está comentando aqui que é muito gostoso, flui muito bem. De aviso, quero deixar para que as pessoas acompanhem, sobretudo no Instagram. Agora, hoje mesmo nós tivemos uma troca dos horários, né, 15 e 14 horas, e lá no Instagram está sempre atualizado. Aqui teve o link para poder requerer os certificados serão emitidos pela SENS, pela PUC. Agradecemos mais uma vez a presença também da secretária Patrícia Quirino, que também se colocou à disposição para poder fazer outras políticas humanizadas durante o período que percorre aí, né, o secretariado dela. Muito obrigada a vocês dois mais uma vez. Hoje nós temos ainda mais 3 lives, né? 3 aqui pelo YouTube e uma pelo Instagram. E o nosso Instagram vai estar sempre sendo atualizado. Então, a dica que eu dou para o pessoal venha acompanhar pelo Instagram, tire dúvidas pelo direct, participem, compartilhem e vamos fazer parte, então, desse novo momento, então, de Goiânia, né, se assim a gente puder dizer. E é um começo, a gente sabe que tem muito para ser avaliado, para o ano que vem e para as próximas ações a gente já pensa em um monte de coisa para implementar. E agradeço também ao Grupo Transformação, acompanhem também a Semana de Lá, Semana do Reconforto. Vamos divulgar também no nosso Instagram. Obrigada, gente.